Olá, muito boa noite. Eu sou Afonso Rangel e essa é a sua Top TV. Começa agora uma nova opção para a sua noite na televisão paranaense. Sinta-se em casa. Todos os programas que eu faço são especiais para mim, mas este particularmente tem um apelo a mais. A edição desta noite é uma homenagem à Universidade Tuiuti do Paraná, que em 2018 completa 60 anos. E para quem me conhece sabe o que isso significa. O meu pai foi o criador da Tuiuti, então falar da UTP é falar sobre parte da minha vida. Acho que vou me emocionar no programa de hoje. A primeira entrevista é com o professor doutor Albano Bueno, que mais do que um dentista é um dental design e leciona na nossa querida Universidade Tuiuti do Paraná. Depois, a conversa é com outra professora doutora, a Bianca Simone Zolgenboim, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da UTP. E tem também a participação habitual da banda do nosso programa, Emerson Vieira no baixo, Marcos Vizetti na guitarra e o Ed Tolotti na bateria. É o Emerson Vieira Trio. Não sai daí! Vamos a uma pequena pausa e já voltamos. O papo de hoje começa com o renomado dentista Albano Bueno, um super profissional que inclusive já cuidou dos meus dentes, por isso essa boquinha linda aqui. Por isso eu posso falar das qualidades dele. Bom, eu tenho a obrigação, eu sempre falo aqui no meu programa que eu trago os amigos aqui. E hoje eu trouxe mais um amigo, o Dr. Albano Bueno, que me deu a honra de ser meu dentista, por isso que eu consigo apresentar o programa na televisão. E nunca é demais a gente falar a verdade. O Albano não só é professor da Universidade Tuiuti do Paraná, como de diversas universidades no mundo. Inclusive, ele vai contar isso para nós. E é considerado, segundo o mercado, um dos 10 melhores profissionais do mundo. Isso não é só um orgulho para a universidade, como é um orgulho para Curitiba, para o Paraná e para o Brasil. Boa noite, Albano. Boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Não é tudo isso também. Não, o que eu digo porque eu sei que é verdade. E por isso que você está aqui. Não é todo dia que o Paraná tem um professor que possa ser uma referência no estado e no país. Eu sei que você dá aula, se eu não me engano, no Tennessee, em Londres, em Chicago e em Curitiba. Sim. Já dei algumas aulas em alguns lugares. Pois então. A gente acaba dando bastante aula assim, no Brasil, alguns cursos, bastante a pós-graduação. O Brasil, afinal, tem 20% dos dentistas do mundo. Ah, eu não sabia disso. Mais até de 20% dos dentistas do mundo estão aqui. E mesmo assim ainda tem gente banguela, né? Que troço impressionante isso. Infelizmente, eu acho que é um pouco falta de conhecimento das pessoas. E talvez do governo, né, mano? Uma falta de interesse, sim, do governo muito grande. E acaba, mesmo o brasileiro ligando muito para a boca, a gente acaba tendo uma falha, assim. E isso é triste, né? Porque, querendo ou não, os dentes, o sorriso faz parte da autoestima de alguém. É verdade. E não ter ou ter uma falha faz mal, sim. Pois bem, nós estamos, nesse mês, a Universidade Tuiuti está comemorando 60 anos da sua fundação. Você sabe que foi o meu querido e saudoso pai que fundou. E tive ele como reitor? Pois então vamos falar um pouquinho da nossa escola. Primeiro, você é formado aqui, né? Eu me formei na segunda turma da Universidade Tuiuti. Só que honra! Comecei em 95, então já são aí 23, 24 anos de Tuiuti. Tá, e daí você fez mestrado e doutorado? Sim, especialização? Fiz especialização, me formei em 99, daí eu saí, fui fazer especialização. Foi onde, na BO? Não, foi em Florianópolis, na Universidade Federal, com o professor Baratieri. Na UFSC, que é uma excelente universidade, diga-se de passagem. O professor Baratieri é o professor talvez mais conhecido no mundo
dentro da odontologia. Você já fez especialização em estética? Fiz em dentística restauradora, que é muito baseada na parte estética. Depois eu fiz especialização em prótese, fiz em implantodontia, fiz um mestrado em São Paulo, na UNG, e depois fiz o doutorado aqui em Curitiba, por viabilidade de ser mais fácil, eu acabei fazendo aqui. Já faz alguns anos que aconteceu Sim, toda essa dessa história. Então, depois sempre fui clínico de consultório, né? E além de professor. Bom, inclusive temos o professor Luciano Melo no nosso corpo docente, que eu brinco sempre com o pessoal da Odonto, que ele inventou a endodontia, ou pelo menos foi ele o primeiro endodontista do Brasil, porque ele está perto de 80 anos, é uma das maiores autoridades em endodontia, e a nossa equipe tem ele, tem o professor Natanael e a própria Camila, que está lá na Dinamarca fazendo o seu trabalho. Ou seja, para nós é uma honra ter esses professores. No início do ano, o Albano e o Fabiano, que é o colega dele da disciplina, pediram um novo laboratório, foi mais um avanço que a gente teve, lembra? E pusemos lá a câmera 360 graus no centro cirúrgico. Tem transmissão ao vivo dos casos clínicos para os alunos, para pós-graduação, então... Então, você vê que, né, a turma da Tuiuti está mandando brasa aí. Mas, saindo um pouco da universidade, indo para a profissão. Eu sei que você faz estética e eu sou grato, porque eu tinha uma boca, acho que corintiana, sabe? Um troço horrível, assim, uma coisa terrível. E os dentes eram encavalados e tal. E hoje eu consigo estar aqui falando com vocês com uma aparência agradável graças ao trabalho dos dentistas. Como é que é isso? Outro dia eu tive com um médico aqui, dermatologista, e ele me disse, Afonso, a maior comunicação da pessoa é o corpo. Sim. E nós cuidamos da maior extensão do corpo, que é a pele, sem dúvida. Agora, você imagina você ter uma pessoa linda sem dente. Então, a dentadura, vamos dizer assim, a cremalheira, como a turma diz, faz parte da estética. Como é que é isso, mano? Você conseguir transformar até a beleza da pessoa. A pessoa entra lá e sai mais bonito. Pô. Eu sempre brinco, até com alunos e com outros pacientes, nos cursos também bastante, que a gente tem esse poder de mexer com a autoestima das pessoas. Não tenho dúvida. E ter esse prazer é algo muito importante. E não é fácil, eu acho que você tem que entender um paciente de forma geral, que não é só a boca, e sim você tem que colocar aquela boca num contexto de personalidade, sorriso, forma, porque sem esse conjunto o paciente nunca vai se sentir bem. Então é muito gratificante, acho que eu posso falar isso. E para o paciente, eu me recordo, porque eu fui o pior paciente da clínica dele. Eu fiquei 2 anos para fazer meu tratamento, porque nesses 2 anos eu morei um ano fora. Então, quando ele estava no meio da mesa Albano, agora não dá que eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, depois eu volto. Cada vez que eu voltava, estava mais destruído nele, tinha começado tudo de novo. E mesmo assim deu certo. Deu certo. Ou seja, mas eu imagino também o paciente precisa estar querendo aquele resultado. Sim, né? sim, porque não é fácil. Pois eu que o diga. Não é, a boca é talvez um dos órgãos mais sensíveis que nós temos. E é difícil trabalhar. Então incomoda a gente, o paciente estar ali. Então, dessa maneira, a gente consegue melhorar, se o paciente estiver disposto, na verdade, o tratamento nós vamos conseguir fazer com bastante clareza. Pois é, mas e essa coisa de que a odontologia é tida como cara, principalmente a odontologia estética? Não é que seja cara. O que eu posso dizer? Eu acho que nós temos que valorizar tudo que o profissional estudou por trás disso. Apesar, ele se leva 4, 5 anos para fazer uma graduação, mais a depois mais uma né? especialização, mais isso. Envolve a prótese, um trabalho reabilitador, envolve técnicos. E bons técnicos também tem seu custo. Material, além do técnico. Então, eu acho... Material eu sempre brinco muito. Material é importante, sim, é fundamental. Mas eu acho que o principal é o conhecimento e a habilidade que cada profissional tem. Eu acho que isso que diferencia um do outro. Não porque no Brasil as pessoas têm mania de que médico tem que dar consulta por telefone, dentista tem que fazer o dente baratinho, não é nada disso. E também acho que é rápido, acho que é chegar e é simples, não. Não é. Envolve uma série de procedimentos, de conhecimentos, como se brincou, o design. Você sim tem que estudar, vai tirar foto, filmagens, estudar formato. Eu sempre lembro daquele dente que você fez pro meu filho, mano. Meu filho tem 14 anos e quebrou, na época tinha 10. Quebrou aqui o dente da frente. E ele tem umas veiazinhas no outro dente. O Albano fez até as veias Você não diz que o dente não é natural.
Então tem que ter esse cuidado. Né? Tem que ter esse cuidado, sim. Tem que tentar imitar Deus, e não é fácil Pois imitar Deus, é quase impossível, vamos falar exatamente, assim. Então a gente tenta chegar, minimizar. conhecer, exatamente, minimizar os problemas. É isso aí. Para que a pessoa se sinta pelo menos agradável. Eu acho que isso é o fundamental. Eu que eu digo, no caso aqui, eu sou uma experiência viva. Mas vamos dar uma pequena interrompida no nosso assunto Universidade e Odontologia, porque nós vamos ouvir a nossa querida Denise Herzer com o programa Insta de Mãe. Hoje, obviamente, em homenagem ao nosso convidado, falando sobre saúde bucal das crianças. Vamos lá. Oi, meus amores! Hoje estou aqui para falar sobre higiene bucal das crianças, que não é uma missão muito fácil, né? Fazer o filho escovar os dentes. E esse é um processo que a gente tem que começar muito cedo. Quando eu estava grávida do Lorenzo, eu fui na minha dentista e ela me falou o seguinte: Denise, antes mesmo dos dentes do teu filho começar a nascer, você já tem que começar a fazer o processo de higienização da boquinha da criança e da gengiva da criança. Então, algumas vezes durante o dia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o dia, eu utilizava uma gaze dessa enrolada no dedo, molhava na água, umedecia na água e fazia a limpeza da gengiva e da língua do bebê. E conforme os dentinhos dele foram nascendo, do Lorenzo, que é aquela fase que eles choram, que toda mãe tem um pouco de trauma, né? Porque é tão dolorido para eles, então é uma choradeira, incomoda demais. Essa dedeira aqui, ela salva a vida, gente. Eu colocava na geladeira, deixava um pouquinho geladinha e fazia depois a higienização do dentinho. E ao mesmo tempo, essa cerda é muito macia. Eu coçava a gengiva dele. Então eu andava com isso aqui quase fixa no meu dedo nesse período de nascimento dos dentinhos do Lorenzo. E depois que os dentes nasceram, uma maneira assim que eu encontrei assim de fazer ele estar gostando desse processo de escovar o dente é sempre levar pro lado lúdico, gente. Então eu falava, quando eu levava ele para escovar o dente, eu já falava: vamos matar as cáries dos seus dentinhos, filho. Vamos pegar uma escova de dente. Eu sempre tinha umas 2 ou 3 escovas de dentes assim de super-herói, de desenho que ele gostava. Por exemplo, esse aqui da Patrulha Canina, que ele ama. Essa aqui ela é elétrica, assim, então é outra coisa que eles gostam bastante, que é algo diferencial. Eu já tive escova de dente pra ele que tinha luzinha, tinha uma que cantava musiquinha, então tem muita variedade. Mas só de você estar dando uma de personagem, que não é um preço caro, eles já gostam, porque já é uma parte que toca o lúdico de cada criança. E isso vai incentivando eles, porque o horário de escovar o dente tem que ser uma coisa divertida para eles, senão virar algo maçante e eles não vão querer escovar o dente. E é muito importante, pelo menos 3 vezes ao dia, a criança estar fazendo essa escovação do dente. Uma das coisas que eu tive bastante problema era na hora de passar o fio dental, porque realmente passar o fio dental na gente já é difícil. Agora você imagina você pegar o fio dental, enfiar na boca da criança e passar. É muito complicado, é missão quase impossível. E eu descobri, isso aqui, gente, é um fio dental que você não precisa enfiar a mão dentro da boca da criança, é só encaixar nos dentinhos e você vai estar fazendo isso aqui. Facilita muito, ajuda muito. Antes não tinha muito para vender no Brasil, agora você já encontra em qualquer farmácia. Você compra na média assim, de uns 80, 70, desse aqui você vai pagar 14, 15 reais. Então é um preço bem acessível e você consegue estar fazendo a higienização correta da criança muito mais facilmente, né? E uma das coisas mais importantes é sempre procurar um profissional qualificado, levar seu filho ao dentista para ele estar avaliando, vendo como é que está o dentinho da criança. Quando eles estão começando a nascer os dentinhos, é bom você já levar no dentista, porque o que o dentista vai avaliar? Não apenas o dente que não nasceu, ele vai avaliar assim, a arcada dentária da criança, algumas coisas você não vai ter problema até para falar, para dicção. O dentista ele vai estar fazendo toda essa avaliação. Então é coisa que só um profissional vai poder ver, porque é muito além de estar com dente com cárie, pretinho, porque está com alguma mancha, alguma coisa mais específica assim que a gente já consegue reconhecer a olho nu, né? Então o dentista consegue ver além e dar as orientações devidas para nós. E assim, deu exemplo dentro de casa.
o filho, eles seguem o que nós fazemos, então é muito importante para eles estarem vendo a mamãe escovar o dente, o papai escovar o dente. Isso vai entrando na cabecinha deles como uma coisa rotineira, uma coisa importante. Sempre falar para ele, ó, mamãe já escovou o dente, tá com o dente branquinho, sem cárie, agora é sua vez, ou vamos lá escovar com a mamãe. Coloca isso na rotina da criança, porque é na infância que esses bons hábitos vão estar presentes, vão se fazer presente pro resto da vida deles. E assim que você procurar um profissional, fala com o seu filho, explica para ele o que vai estar acontecendo lá, para não acontecer aquela coisa da criança chegar e ter medo. Hoje em dia tem muitos profissionais bacanas que estão fantasiados, que estão com brinquedinhos dentro do consultório. Então, realmente, atualmente está mais fácil levar uma criança ao dentista, não é aquela coisa, aquele consultório todo branco assim que assusta, né? Então tá uma coisa bem mais leve e que eles até gostam de estar indo ao dentista. Então, não esqueçam disso, vamos implementar bons hábitos na vida das crianças para eles levarem isso pro resto da vida, como eu já falei anteriormente, tá? Então, um grande beijo e até o próximo programa. Depois dessas dicas de saúde bucal para as crianças, da nossa querida Denise Herzer, aqui saboreando a nossa Doc Duo, da nossa querida Deca Chablis, o pessoal da técnica já está querendo se embebedar, ainda bem que a gente proibiu aqui, senão ia ser uma festa com a Doc Duo, de tão deliciosa que é. Nosso convidado já provou também, não gosta muito de bebida, mas a Doc Duo, até o doutor Albano dá um golinho. Muito bem. Albano, voltando ao nosso assunto da odontologia. O que é de mais moderno hoje, você que dá aula em vários países, na odontologia estética? Hoje nós realmente, a odontologia, a gente brinca que é uma odontologia CAD. Hoje a odontologia computadorizada veio para realmente modificar um pouco a odontologia. Eu acho que nós nunca podemos largar os técnicos, mas a odontologia CAD, que você faz um escaneamento da boca, então você copia a boca através de uma imagem, essa imagem vai para o computador, você desenha o dente no computador e uma máquina vai tornear... Tipo uma máquina 3D. Isso, exatamente. Ela vai tornear... Na verdade, a gente trabalha com máquina 3D, que são as impressoras. Você imprime um provisório, por exemplo, e depois essa máquina torneia. Você vem um bloco de cerâmica e a máquina, ela torneia e cria um dentinho. Tá, você não acha que vai acontecer com a odontologia o que está acontecendo com algumas outras profissões do mundo? Dizem os especialistas que em 10 anos todas as profissões estarão extintas. Nos Estados Unidos, já há muitos advogados perdendo o emprego para software. Aquelas sentenças que já são... Aqui no Brasil, como é que chama isso? Vinculação? O cara, em vez de contratar um advogado, porque nos Estados Unidos ele pode se defender sem advogado. Então ele compra o software, e o software defende ele no tribunal, e o número de vitórias dos softwares já é maior que os advogados. Outra coisa, em algumas profissões, por exemplo, engenheiro civil, na China já se construiu um prédio de 3 andares em impressora 3D, ou seja, o engenheiro não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai ter que se especializar em impressora 3D. Sim. Ele vai ser um web 3D manager, ele vai ter que gerenciar O dentista vai acontecer um pouco isso, ele vai ser um gerenciador de CAD? Não, assim? eu acho que não. A parte médica e odontológica, nós temos um diferencial em relação às outras coisas. A gente trata o ser humano. E o ser humano, você não consegue colocar dados precisos, eles têm variações. Cada um é um. Cada um é um. Ok. O CAD, por exemplo, ele não consegue imitar um dente. Por exemplo, eu quero fazer um dente imitando um dente natural do lado. Ele vai precisar de um técnico. Só o ser humano vai conseguir fazer aquilo. Eu concordo, mas vamos adaptar para o odonto. Mas, por exemplo, se ele tiver que fazer um arco de dentes, daí o CAD/CAM vai funcionar bem. Não, mas assim, Albano, por exemplo, o médico do futuro breve, ele vai ter que botar um chip e o chip vai te monitorar 24 horas por dia. Ele vai fazer lá uma respiração lá num espirômetro que vai identificar 60 itens da tua saúde e é capaz de você estar deitado em casa de madrugada, toca o telefone e é o computador lá do Washington dizendo, olha, toma uma aspirina porque daqui a pouco vai dar dor de cabeça. Entendeu? Ó, você tem que fazer um tratamento tal, procure o teu médico
australiano que está lá na Austrália pelo computador e tal. Não digo que o odonto vai ser a mesma coisa, não vai fazer um dente à distância. Mas alguma coisa também vai ser. Não, mas isso a gente já tem. Você já consegue prever um paciente que vai ter uma doença cárie, um paciente que tem doença periodontal. Então, você consegue minimizar os problemas, sim. Eu acho que seria isso. Eu acho que é uma odontologia ou uma medicina preventiva. Ok. Você previne o que vai acontecer. Eu acho que não substitui, porque alguém tem que estar lendo aqueles dados. Para poder entender e traduzir. Você nunca vai abrir mão do cérebro humano. Com certeza. O que eu estou dizendo é que vai mudar o comportamento. Sim, nós vamos ter que reaprender, como a gente reaprende com a internet hoje. Por exemplo, a Universidade do Tuiuti, eu estou sabendo, por acaso eu trabalho lá também, nós já estamos para 2021 para lançar 61 cursos já para formar o profissional daqui a 10 anos. Ou seja, já esquecendo esses cursos de formação tradicional. Sim, sim. Porque se em 2030 vai mudar, nós temos que começar a formar em 2021 para lá para 2025, 2026, a turma está saindo da escola. Exato. Eu estou lançando alguns cursos EADs também para pós-graduação. Então, você vai ter cursos de aperfeiçoamento para dar o start inicial para o aluno, para que ele comece a se desenvolver e depois venha para os presenciais. Pois é, porque a gente vai ter que se modernizar, vamos dizer assim. E o futuro. É o futuro, eu acho que é um futuro breve. Carro elétrico é futuro breve. Ontem eu fui para casa numa BMW híbrida. Aquela híbrida. Aí quando ela fica andando só no elétrico, não gasta gasolina. O cara está fazendo 21 km por litro na cidade. Isso aí é média de moto. Eu só tinha visto isso em moto. Então, realmente o mundo está se modernizando muito rápido. Mas eu quero dar uma dica para o nosso telespectador que as clínicas da Universidade do Tuiuti do Paraná, não só da odontologia, tem fono, físio, TO não tem mais, enfim, psicologia, etc., clínica veterinária, fazem um atendimento comunitário ao público da cidade de Curitiba e do estado do Paraná. Inclusive na odontologia. Você pode ter a sorte de vir para um curso de pós-graduação e ser atendido pelo professor Albano, que é um dos expoentes na área dele, e não vai ter um custo como seria num consultório. Pelo que eu sei, são os custos dos materiais, né? Na verdade, ele só vai ter custo do laboratório, do material em si. O resto, a universidade fornece, os alunos que estão pagando as mensalidades vão acabar fornecendo. Sim, não, e os professores também não vão cobrar como se estivesse no consultório. Na verdade, não se cobra nada, se cobra o custo apenas. Se cobra o custo. Então, veja você que é telespectador aqui do nosso programa, na Top TV, você pode mandar um e-mail, alguma coisa assim, o Reinaldo providencia colocar as informações no lettering, e você pode, quem sabe, fazer um bom tratamento dentário com um custo mais acessível, não é totalmente de graça, porque tem o custo do laboratório, mas você pode ter aí dentes tão lindos quanto os meus. Você lembra dos meus cabelos? Agora imagine os dentes, né? Então, na realidade é o seguinte, infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, do primeiro bloco, e eu não posso esquecer de entregar para o professor Albano, personalizada com o nome dele, como todas as outras que a gente faz, uma Doc Duo da Deca Chablis. Eu sei que você não gosta muito, mas leva para casa e dá para tua esposa. Mas eu vou falar que eu achei uma delícia, não gostei não, achei uma delícia. É assim. muito bom. Muito obrigado. Eu às vezes até exagero aqui E como nós todos somos pessoas responsáveis, hoje à noite a gente sai daqui, o veículo da emissora que nos leva, porque ninguém aqui bebe e dirige, que todo mundo é responsável. É um programa politicamente correto. Mas temos um tempinho ainda. Me ajuda aí, Albano. O que você poderia dizer para a população para melhorar a saúde bucal do nosso povo? Eu acho que, primeiro, o povo brasileiro se importa, assim, de uma grande maneira com a boca. Eu acho que o que a gente precisa conhecer um pouquinho sobre dieta. As pessoas acabam, por exemplo, beliscando ou tomando um cafezinho todo dia, que é o dia inteiro, na verdade, desculpa. O que elas têm que aprender é que nós precisamos dar intervalos entre nossa alimentação. Comer, por exemplo, a cada 3 horas. Por quê? Dá tempo da boca se recuperar e remineralizar aqueles dentes que foram desmineralizados quando ela tomou uma Coca-Cola, comeu alguma comida. Não, diz que Coca-Cola é terrível por dentro. Se você deixar um dente dentro de uma Coca-Cola, ele fica totalmente mole. Então, ele é um ácido. Então, a boca precisa se recuperar desses ácidos. Então, sempre que a gente puder comer e puder dar um intervalo de 3 horas, sem carboidrato, sem sacarose, você consegue sim manter tua dentição o resto da vida. Mas, por exemplo, suco de laranja, essas coisas saudáveis não Durante são a alimentação ácidas. são ácidas. Também são? São.
durante a nossa alimentação pode ser comido. Aquelas 3, 4, 5 vezes ao dia, tudo bem, não há problema Não algum. pode, Você não se pode ficar panturrar. bicando fora de horário. Tá, por exemplo, eu me lembro em alguns filmes que eu vi antigamente, no tempo dos primeiros reis e rainhas da Inglaterra, eles usavam peruca branca porque perdiam o cabelo. E também eram tudo banguela. Usavam Então era por isso, porque dentaduras. comiam e não escovavam os dentes, enfim. A Mas dieta, já se fazia dentadura naquele tempo? eu não já, vi. a dentadura você já fazia desde a época de antes de Cristo, já tinha Mas e como é que dentaduras fazia? de marfim. Os marfim? chifres de Elefante? elefante eram tirados para se fazer dentadura. Então já tinha protético naquele Já tinha tempo. protético. Mas e com que material? Não tinha. Eles esculpiam Não tinha no dente. micromotor, não Não, tinha um eles famigerado esculpiam. baixa rotação que treme o cérebro do peão lá na cadeira. Eles pô. esculpiam o dente e colocavam as próteses, eram próteses esculpidas. Olha só, E- o programa Afonso e Rangel antes- também é cultura, né? E nós tínhamos também um pouco menos, naquela época nós não tínhamos a sacarose. Acho que o grande vilão que nós É o temos hoje açúcar. em dia é o açúcar. E Então tu naquela salva, época sou não se tinha. diabético. Naquela época não se tinha isso, então a gente não tinha tanto problema. Puxa, que bom. Bom, minha gente, foi um prazer receber aqui o professor Albano Bueno. Já fiz todos os elogios que eu devia fazer no início do programa, mas é realmente um dos expoentes, um designer dental, professor da Universidade Tuiuti do Paraná, doutor, enfim. Foi um prazer te receber, mano. Meu, foi um prazer a mim. Espero que em breve possa convidá-lo novamente. E no próximo bloco, nós vamos seguir falando de educação. Nós vamos entrevistar a professora Bianca Simone. O Zingle Boy ela vai me ensinar a falar depois. Depois ela vai me ensinar a falar o programa sério. Daí eu falo, por enquanto fica em Zingle Boy. Nós já voltamos e você vai conhecer a professora Bianca. Agora o bate-papo é com a professora doutora Bianca Simone. O sobrenome é você que diz. Zegelboy. Zegelboy. Agora eu acertei. Então, a professora Bianca Simone Zegelboy, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade Tuiuti do Paraná. Seja muito bem-vinda, Bianca. Eu sempre digo aqui o seguinte, muitas das pessoas que vêm aqui, ou a maioria delas são meus amigos. A Bianca, além de amiga, é minha colega. Eu também sou pró-reitor de planejamento e ela é pró-reitor de pesquisa. Então, somos colegas no mesmo nível dentro da universidade. A Bianca, você assumiu há quantos meses? Vai fazer 1 ano e 3 meses. Então, 1 ano e 3 meses, já passou rápido. Que a Bianca assumiu a pós-graduação, o estrito senso, a Tuiuti se orgulha de ter programas de mestrado e doutorado muito bem avaliados pela CAPES. Mas isso quem tem que falar é ela, não sou eu. Quantos programas de mestrado e doutorado a gente tem, Bianca? Nós temos atualmente 4 programas de mestrado e doutorado, com exceto a psicologia, que é só o mestrado. E realmente nós somos muito bem avaliados pela CAPES, que é o órgão oficial que avalia e regulamenta todos os programas de pós-graduação no Brasil inteiro. É verdade. A CAPES é um órgão do Ministério, Câmara de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, não é isso? Coordenadoria de de aperfeiçoamento do ensino de superior. pessoal de nível Pessoal do superior. nível superior. Então, a CAPES é que dá as notas para a pós-graduação, estrito senso, que são as pós-graduações de alto nível, vamos chamar, mestrado e doutorado. Vamos a saber, psicologia forense, temos o mestrado. Temos. Distúrbios da comunicação, Temos mestrado e doutorado. me ajuda Nota aí. 4, temos comunicação e linguagens, nota 5, e temos o programa de educação, nota 4. Ou seja, estamos lá bombando, nota Sim, 4, nota porque 5. as notas, elas variam de 3, é quando ocorre a abertura de um programa de pós-graduação, e ela varia até a 7. Sim, mas até o nós número dois 7. sabemos que 6 e 7 para a universidade privada é sonho, né? Muito poucas as Quem tira 5, como é o caso do nosso programa, já está meio no teto, Nossa, né? é Já- um programa Já de é considerado um excelência. programa de nível internacional. Isso. Você, como pesquisadora, eu sei, publica todos os anos em revistas internacionais, vai para o Congresso Mundial, enfim. Né? Modéstia à parte, não é à toa que nós estamos entre os 20 melhores do Brasil. A gente sabe que o trabalho é bem feito. Né? E você, como é que você chegou a ser pesquisador? Você fez fono onde? Eu fiz fonoaudiologia aqui na Universidade Opa, Tuiuti mais do uma filha da Paraná. casa. Sou filha da casa. E eu estou na Tuiuti desde 1981. Nossa. Eu amo isso aqui. Isso aqui é minha vida. Bom, nossa, né? Nossa vida. Você sabe que
Eu tenho 46 anos de registro em carteira. Nossa, eu não vou falar eu acho quantos eu acho que eu só anos perco para o seu Nilson. Entendeu? Acho que o seu Nilson me viu entrar para trabalhar aqui. Mas assim, você fez a graduação aqui, daí foi fazer Eu especialização fiz a onde? graduação aqui, aí eu fiz a minha primeira especialização aqui na Universidade Federal do Paraná, em audiocomunicação. Depois eu fui a São Paulo, eu prestei um concurso e fui aprovada na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, Escola Paulista. Aí lá eu fiz Antiga Escola Paulista de Medicina. de medicina, eu fiz lá 2 especializações, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tudo lá no Unifesp. Na Unifesp. Nossa, é uma das melhores das escolas referências do Brasil. Referências do Brasil, realmente. E também fiz 2 especializações na Santa Casa de São Paulo e fui monitora na Santa Casa de São Paulo e também na Unifesp, durante Nossa. 6 anos. Pô, isso aqui por isso publicar todo ano aí nas revistas Realmente, internacionais. realmente eu Não, gosto e a muito. Bianca é daquelas pesquisadoras. Eu me lembro um dia que eu estava passando na sala dos pesquisadores lá embaixo, você passa lá, está sempre no computador, assim. A mania dela é estudar. Eu acho isso muito bom, até porque o meu pai dizia isso bem. O Brasil sempre foi pobre de teses. Os professores brasileiros tinham mania de ser papagaio. Ele lê o que os outros escreveram, depois vai papagaio, é tudo que aquele cara escreveu. Dificilmente você tem ciência nova, conhecimento novo. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava nos Estados Unidos, teve uma organização internacional de pesquisa que dizia que o único lugar no Brasil que às vezes produzia um conhecimento novo era a Fundação Oswaldo Cruz, que realmente pesquisa muito, vacinas, etc. Você acha que a gente está vencendo isso, está conseguindo mostrar que nós somos também pensadores e criadores de conhecimento? Sim, sim. Hoje nós temos assim muitas pesquisas desenvolvidas no Brasil que são publicadas em revistas internacionais. A gente cresceu muito, temos muito ainda para crescer. Sim, eu me lembro, eu não Mas sei hoje, Bianca, mas eu me lembro até um tempo atrás o Brasil respondia por 1% da pesquisa mundial. Vamos reconhecer nós dois que não é nada. Sim, perante o que já 1% existe, perante o mundo, não, e se vai nos realmente, Estados Unidos é 50% da pesquisa mundial, a Europa é outros 30%, enfim. Estava faltando a gente dar esse passo à frente. Né? dar esse start. Então, assim, existem muitas pesquisas muito boas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. É a produção e difusão do conhecimento. Isso vai ser sempre eterno. O aprendizado, o saber é sempre eterno, porque quem está ligado não só na área da saúde, mas em outras diversas áreas de conhecimento, a gente sempre quer saber a mais, o que tem a mais de novo. Eu acho que isso que qualifica um bom profissional. Não tenha dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, quem sabe, sabe que precisa saber mais. Então você pega um mestre, um doutor, às vezes um cientista internacional, esses doutores não precisam estudar porque eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. E se pega um coitado de um analfabeto, ele acha que já sabe tudo para a vida. Não, eu não preciso estudar porque eu estou na escola da vida, eu já aprendi e tal. E isso é uma das grandes tristezas de um país como o nosso. Porque quem não sabe, acha que sabe. E o que sabe, sabe que precisa saber mais. Precisa saber mais. Pois então, eu não sei, mas acho que a gente tinha que pensar uma solução de como ajudar o Brasil. Você sabe que na nossa universidade nós temos uma política que eu considero muito interessante dos professores, doutores, os PhDeuses, conhecidos PhDeuses, né? Os PhDs que são considerados deuses do saber, eles têm que dar aula na graduação para que eles não percam o contato com a realidade. Não. E mais, não privem aqueles jovens que estão começando na sua vida acadêmica do conhecimento desses sábios. Não, pelo Porque contrário. o cidadão que se torna PhD não quer dizer que ele seja sábio, ele é estudado. Sábio é uma outra escala de pessoas, mas ele é estudado. E se ele é estudado, por que ele vai privar o aluno da graduação do conhecimento dele? De forma nenhuma. Inclusive, os nossos professores ligados aos nossos cursos de pós-graduação do Estrito Sensu, nós temos vínculo com a graduação, nós damos aula na graduação, nós orientamos alunos de TCC, de trabalho de conclusão de curso, de iniciação científica, e muitos trabalhos desses alunos são publicados em revistas internacionais. Não diga. Sim, sim, bom. internacionais e apresentados em congressos nacionais e internacionais também. Que chique, tá vendo? Não, por isso que o nível da nossos cursos de graduação, muitos ligados aos Estrito Sensu, tem um nível mais elevado. Não tenho dúvida, a nossa FONA é reconhecida nacionalmente, né? O nosso E curso, internacionalmente. nossos cursos na área de Estrito Sensu de FONA, mestrado e doutorado, são reconhecidos pela própria CAPES como de nível internacional, né? De nível internacional, e é um dos poucos cursos que existem no Brasil
que um aluno entra numa graduação, ele se gradua, ele pode fazer um curso de pós-graduação lato sensu e um curso de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Ou seja, ele entra numa graduação e pode Isso ser aí. doutor, É. preparado para o Isso mercado isso, de trabalho. Isso na Europa é comum, aqui não. Aqui não Aqui é uma não. coisa... Mas eu tenho coisas, Bianca, eu admiro muito a profissão de vocês, não só de professor, mas de professor da área de saúde. Eu quero contar uma rápida história aqui. A minha mãe criou uma escola, anos atrás, chamava-se Centro de Reabilitação Sidney Antônio, o CRESA, que cuidava de crianças surdas. Hoje eu contei isso para um amigo meu ainda. E aí teve uma época que a LBA, que era presidida por uma senhora chamada Leia Leal, resolveu fazer uma doação para a nossa escola de equipamentos em função do bom trabalho que a escola vinha fazendo. E ela veio fazer a solenidade lá de entrega dos equipamentos e a minha mãe, que era a diretora-geral do CRESA, não quis falar, ela pediu para uma moça falar, uma moça que eu nunca tinha visto, uma moça muito bonita. E a moça pegou e leu lá um discurso também igualmente muito bonito. E eu não entendi bem aquilo, mas ao final ela diz assim, a importância da doação que a senhora está fazendo, a senhora só vai avaliar quando a senhora voltar aqui, e uma pessoa como eu, que tenho 27 anos de idade, sou totalmente surda e estou fazendo um discurso para a senhora. Aí foi uma choradeira geral. Ou seja, eu estava comentando com um amigo meu ainda hoje, antes de vir aqui para o estúdio, você já deve ter visto muitas vezes, e eu vi poucas vezes, mas quando uma pessoa escuta pela primeira vez, a reação dela, da mãe, do pai, da família. Isso é bonito no trabalho. Não é só você conhecer e saber e tal, é transformar o teu conhecimento em bem-estar para o cidadão. Não é uma coisa... Isso é muito gratificante. Quando eu trabalhei, inclusive, no CRESA, no Centro de Você Reabilitação. trabalhou no CRESA? Trabalhei Que com bom. a sua mãe, Dona Lourdes. Que honra. Nós trabalhamos juntas lá e é muito gratificante quando a gente vê uma criança, hoje já um adulto, que nos reconhece quando a gente sai na rua, vem conversar com a gente. Às vezes, que foram nossos alunos no CRESA, que a gente fez um trabalho muito bonito lá, na época com a metodologia verbo-tonal. Verbo-tonal. Minha mãe foi para Zagreb, na Croácia, na Iugoslávia, com uma equipe de professores para se especializarem com o professor Miladen. E aí vieram. Eu participei de tudo isso, só que isso faz tempo. Era um centro de referência. Eu me lembro que nas festas juninas tinha a quadrilha do CRESA e eles dançavam a quadrilha, todos surdos. Quadrilha, dança. E no ritmo. No ritmo. E depois nós tivemos, não sei se foi o primeiro, mas tivemos um dos poucos corais brasileiros de surdos mudos. Lembra? Eles se apresentavam, o pessoal tocava o hino nacional, eles interpretavam o hino nacional. Era lindo. Mas como você estava falando, às vezes a gente pega um bebê, né? Hoje, com a modernidade dos equipamentos, a evolução dos equipamentos, a gente tem condições de detectar uma perda auditiva precoce. Né? Então, quando você coloca um dispositivo eletrônico, um aparelho de amplificação sonora, ou até um implante coclear, e você vê a reação daquela criança, daquele bebê, né? Quando ela escuta a voz da mãe, quando ela escuta a sua própria voz, é uma sensação assim... É emocionante. É emocionante, né? Que não tem como mensurar. Nessas horas eu me remeto um pouquinho ao meu pai. Meu pai era um cara muito sensível, né? Tudo isso que acontece hoje, não é que ele planejou, mas ele era assim, né? Ele era um cara preocupado com o ser humano, tanto que ele botou o slogan, promoção humana, Promoção humana. Antes de tudo o ser humano. Né? E é legal isso, eu acho, a gente acabou construindo uma história em cima disso, e é gozado, Bianca, demorou para a própria sociedade curitibana entender a importância da nossa universidade no contexto. Hoje que a gente está mais reconhecido, também tem as 20 melhores do Brasil. Tem uma história. Tem uma história. Uma história na região do Paraná, no estado do Paraná. Todo mundo conhece no Brasil inteiro. Inclusive fora daqui, às vezes até conhece mais a gente do que aqui. Sim, todos os trabalhos, os artigos publicados internacionais que a gente publica é o nome da Tuiuti. Não, você viu o Albano, que deu entrevista antes de você, que é teu colega, o Albano dá aula no Tennessee, dá aula em Chicago, dá aula em Cambridge, dá aula, e quando chega lá, o senhor é o quê? Não, eu sou professor da Universidade Tuiuti, onde que é? Você não vai em Curitiba, no Paraná e tal. Muitos, inclusive, alunos da pós-graduação, seja do lato sensu, seja do estrito sensu, eles nos procuram, a pós-graduação da Tuiuti, pela Tuiuti e pelos seus profissionais. Claro. Eu quero vir aqui porque eu quero aula com aquele professor, eu quero ser orientada com aquele professor. Eu tenho um amigo e uma amiga que vieram fazer o curso de mestrado em psicologia forense e os dois nós estamos encantados.
A gente jamais imaginou. Falei, mas que esse é o nosso trabalho, né? É transformar a vida das pessoas. Eu queria aproveitar a tua presença para dar uma esclarecida, porque nós falamos para uma população não acadêmica. Sim. Então, lato sensu, se eu disser besteira, a professora está aqui para me corrigir. É no sentido amplo do estudo, do conhecimento. E stricto sensu no sentido estrito, ou seja, a pessoa vai se especializar numa determinada área. E ele vai ser mestre ou doutor naquela área. Disse besteira, eu não. Mais ou menos. Não, posso Mais até ou menos, pode complementar então. Ela não vai me corrigir porque ela é educada, mas vai me complementar. Eu posso fazer uma complementação. Sim, mas aqui é para o reitor de pós-graduação, é você, eu sou da graduação. Não, porque veja bem, a pós-graduação, seja ela lato sensu, ou seja ela o stricto sensu, ela tem como objetivo, ambas, é de formar recursos humanos qualificados. Ok, naquela área X. Isso, para o exercício de atividades profissionais de pesquisa e extensão. Ok. Tanto faz ser lato ou estrito. Isso. Só que o estrito é um pouquinho mais especializado. Sim, geralmente quem procura um stricto sensu é aquele profissional que quer seguir uma carreira acadêmica, desenvolver pesquisas científicas, seguir, como eu falei, a carreira de docência. Já o lato sensu é aquele mais profissional, que está já no Quer ir mais para o mercado, né? mercado de trabalho. Me conte, planos para o futuro. Temos vários. Vários. E também convênios com universidades estrangeiras. Você sabe que agora saiu a lei da internacionalização, o MEC exige. Eu sei que nós estamos conversando com a Purdue University nos Estados Unidos, temos convênio com Montreal. Eu sei até que você perdeu uma professora agora que foi convidada para ir para Montreal. Não, mas eu não perdi essa professora. Bom, ela vai ficar, eu sei. Ela Eu conheço o pai ela- dela, é minha amiga de infância. O Dario, o pai dela, é meu vizinho há 50 anos. Mas perdeu, que eu digo assim, ela foi para a Universidade do Canadá. Exatamente, para o Canadá e continua sendo nossa professora, colaboradora, né? Ela virou Orientadora de mestrado e doutorado. orientadora né? de mestrado. Mas veja só, uma colega nossa que o Canadá disse, não, venha para cá Exatamente. porque... Nós temos convênio com a Universidade de Montreal, como você mesmo disse, temos com a Kent University, temos com a Universidade de Lyon, Lyon e Liège também. e temos agora, há pouco tempo, a gente assinou com a Universidade Católica de Freiburg, na Alemanha. Não diga. Assinamos o contrato também. Então, nós temos várias essas parcerias, já estamos já em contato com outras instituições para desenvolver essas parcerias internacionais, tanto para desenvolvimento de pesquisa, como também de missões de alunos nossos indo para lá e Deles para cá. cá. Bianca, nós vamos ter que interromper um pouquinho, porque eu vou chamar um VT especial que a gente fez aqui, em homenagem aos 60 anos da minha tão querida Universidade Tuiuti do Paraná. Fundada pelo meu pai, e agora nós estamos tentando levar o barco para frente, e graças a Deus estamos indo bem. Vamos dar uma olhada no VT aí. As mãos seguem firmes aos 87 anos de idade. Com 37 de casa, seu Nilson é um dos funcionários mais antigos do que hoje é a Universidade Tuiuti do Paraná. Começou quando tudo isso ainda era um colégio, que oferecia ensino pré-escolar, primeiro e segundo graus. Ele diz gostar muito daqui, por isso ainda está trabalhando. Sinto bem, sinto feliz, né, por estar aqui até agora, né? Isso é muito bom. Quando a gente gosta do que a gente faz, tem disposição para trabalhar? Claro, toda a vida. Sempre tive essa disposição. Ela conhece cada pedacinho desse lugar como se fosse a própria casa. A Beth é funcionária da UTP há 32 anos. Faz parte do quadro de 21 funcionários da biblioteca, que tem 46 mil títulos e 96 mil exemplares. E se emociona ao lembrar do fundador disso tudo, o professor Sidney Lima Santos. Era muito bom. Quem conviveu com ele teve, nossa, uma experiência muito gratificante. Ele ensinou muito para a gente, era muito companheiro, amigo. Tudo que eu sei hoje, a maioria das coisas eu aprendi com ele. Até comentei ontem, acho que com a pessoa que ele ia estar pulando lá de cima, de alegria, né? De ver tudo isso aqui que ele fez. Já o Sérgio voltou para Tuiuti há 8 meses. O auxiliar da manutenção já havia trabalhado aqui e tem uma história de vida ligada a essa universidade. O pai, inclusive, foi um dos primeiros colaboradores e tinha a mesma função que ele executa hoje. 6 anos quando eu cheguei, quando meu pai entrou na Tuiuti, eu tinha 7 para 8, e daí foi... Aqui eu falei, tá em casa. E aí veio a história de
De pai para filho, foi. Família, monte de família na Tuiuti. Conheci minha esposa lá na Tuiuti de Champanhar, que ela trabalhava na gráfica. Casamos. Mas é claro que, além dos funcionários, os alunos são o grande patrimônio da universidade. Reliende veio de Brasília para cursar medicina veterinária na UTP. Estava procurando uma universidade que fosse renomada e que tivesse uma boa nota no ENAD. Então eu encontrei a Tuiuti e fiz o vestibular agendado. Os professores são muito qualificados e, assim, nos dá maior possibilidade de um estágio fora, iniciação científica. Os gêmeos Marcos e Lucas escolheram fazer odontologia e, assim como a aparência, têm a mesma opinião. Estão felizes com o curso. O ambiente do trabalho, né, as clínicas são muito boas, bastante equipamento, moderno, muito bom, bastante gente que é atenciosa e trabalha ali. A limpeza é muito boa, muita organização e é um ambiente gostoso de trabalhar e estudar. Na mesma linha, pensa o Carlos. Veio do Rio de Janeiro para cursar odonto nessa instituição de ensino paranaense. Fui bem recebido aqui, então é muito bom você poder estudar numa faculdade, né, que tem uma estrutura dessa e que tem um grande nome, né? Então, com professores maravilhosos, assim. E isso tudo não é à toa. A Universidade Tuiuti do Paraná chega aos 60 anos, com números que a colocam entre uma das maiores instituições de ensino superior do sul do Brasil. São 10 mil alunos que estudam nos 4 campi, onde 620 professores lecionam em 34 cursos de graduação, cerca de 50 de extensão e 4 programas de mestrado e doutorado. Edenilson Assunção é um dos alunos do mestrado em educação. É surdo e, com a ajuda da intérprete Sara, destaca a qualidade do curso e também do processo de inclusão na Tuiuti. Muito bom aqui na Tuiuti, essa acessibilidade dos ouvintes, dos surdos, ter essa inclusão e essa responsabilidade e mostrar qual é o sentimento. E as pessoas também têm essa admiração, percebe que eu sou normal e que eu sou igual a todas as pessoas. Por essas e outras, para encerrar esta reportagem, acho que eu não podia escolher um jeito melhor. Muito bem, voltamos aqui saboreando, eu vou servir a minha querida convidada. Obrigada. Saboreando a Doc Duo, a nossa champanhe da Adega Chablis, nosso espumante. Ó, brinde. Tintim. Tintim. Ó. E quando nós temos o nosso momento champanhe, vamos ter também o nosso momento de descontração. Você sabe qual é o significado da palavra fake? Eu também não sabia e ninguém sabe. Mas eu aprendi essa semana qual é o significado da palavra fake. A palavra fake é uma palavra de origem mineira. Ela é usada para quando você quer adjetivar uma pessoa que não é muito bonita. O mineiro diz assim: ah, o Danilo é fake dói. Esse é o significado da famosa palavra fake. Foi desvendado pelos mineiros essa semana. Então, nós trabalhamos com comunicação, precisamos informar essas coisas. Aqui também é cultura inútil o nosso programa. Voltando às nossas universidades estrangeiras, eu sempre tive uma preocupação. Quando você vai conversar com uma universidade americana, ela diz assim: ah, não, vamos fazer um convênio, vamos trocar experiências. Custa $100 mil. Ou seja, você paga os 100 mil, ou você não vai ter colaboração daquela universidade, porque eles são empresas que precisam arrecadar e eles trabalham. A gente consegue fazer convênios diferentes, onde haja realmente uma troca de conhecimento dos nossos acadêmicos, dos acadêmicos deles, dos professores deles e dos nossos professores, Bianca? Sim, não só conseguimos fazer, como nós estamos fazendo. Inclusive, com nenhuma dessas instituições, a gente não teve desembolso de ônus nenhum. Que bom. A gente assinamos acordo de parceria pedagógica, intelectual. Então, a gente desenvolve pesquisas em conjunto. Com a Universidade de Montreal, inclusive, a gente já tem pesquisas publicadas em conjunto com eles e apresentação em congressos internacionais também. Inclusive, o professor Tony Leroux já esteve aqui umas 2 vezes, aqui no Brasil, Esse que levou agora a nossa professora. Como é o nome da professora que foi para lá agora? Adriana, professora Adriana Bender Moreira de Lacerda. Então, ela é filha do meu amigo, do médico, lá da cidade de Porto Rico, no Paraná.
Sim, e aí esse professor Tony Leroux já esteve aqui, nós tivemos alguma disciplina com ele, fizemos umas extensões com ele também, é isso a parceria, sem ônus para a instituição. Não, e eu estou muito feliz da Adriana aí, eu conheço ela desde menininha. A Adriana é um amor Desde de pessoa. menina, conheço ela, mãe, pai, primo, irmão, ela família. Além de ser muito querida, ela é uma excelente profissional. É verdade. Enfim, por isso que ela foi, para lá, né? Bom, eu estou muito preocupado com isso porque o MEC agora baixou uma norma de que todas as universidades têm que se internacionalizar. Eles só não disseram quanto isso custa e quem que vai pagar. Normalmente somos nós que damos, o ônus é sempre nós. Você acha que a gente pode, Bianca, eu fiz essa pergunta para o Albano também antes de você. Você acha que a Fono vai entrar nesse rol das novas profissões, ela vai se adaptar? Eu vi que você já estava no estúdio, era o que a gente estava falando, essa coisa que as profissões vão mudar, os cursos precisam mudar, o país, Brasil, precisa enxergar que se não se modernizar muito rapidamente vai perder o bonde da história. Os governos, tanto os governos aqui do nosso estado, do nosso país, felizmente aqui nós temos uma governadora sensível, mas se nós não mudarmos rapidamente, daqui a pouco está aí o carro elétrico, o carro autônomo, sim, o médico automático, o advogado de software, e nós não... Então, você acha que a Fono tem facilidade de fazer essa passagem, vamos dizer assim, da fonoaudiologia contemporânea para a fonoaudiologia futurista? Sim, nós temos que fazer isso. Todas as profissões vão ter que se adaptar à modernidade. Uhum. O mercado exige isso. O nosso aluno mundo, né, exige isso. Que os cursos cada vez mais estejam mais modernos e competitivos no mercado. É isso, e com certeza. Não só a fonoaudiologia, mas outros cursos da própria Tá, mas você acha que a Fono vai para onde? A Fono? Por exemplo, o médico vai botar lá um chip e vai poder tratar... A Fono, vamos dizer, vão ter novos equipamentos, que todo mundo não vai mais ser mudo porque não vai mais ser surdo, enfim. Não. Existem cada vez mais, existe a modernidade nos equipamentos de aparelhos de próteses auditivas, digitais, os novos implantes cocleares, implantes de tronco, está tudo aí já. Então vamos dizer que daqui, sei lá, vamos dizer 10 anos, não vai mais existir surdo no mundo. Teoricamente, tudo é teoria, não podemos afirmar certas coisas. Não, acho que isso... Não vai ter surdo, que eu digo, o cara nasce surdo, mas é possível fazer com que todos escutem. Porque há quem diga que daqui a pouco não vai haver mais cego, todo mundo vai enxergar, o cara vai botar lá um olho artificial, enfim. Claro que isso é um exagero, como disse o Albano muito bem, a gente não pode querer concorrer com Deus. A gente pode tentar minimizar os problemas do ser humano, mas não vamos empatar com Deus nunca. Né? Não, isso não, mas... Mas podemos resolver o problema, né? Com certeza, os implantes cocleares estão aí. Os diagnósticos audiológicos estão cada vez mais precoces, então a gente tem condições de adaptar o implante, um aparelho auditivo, quanto mais cedo para essa criança ou para esse adulto, ou seja ele pré-lingual ou pós-lingual. Não, e mesmo para problemas mais corriqueiros, por exemplo, de tanto ser chamado de surdo em casa, um dia eu fui fazer uma audiometria, acho que fiz com a Ângela, e descobri que eu não era surdo. Eu descobri que eu tenho um problema que eu não posso ter 2 barulhos ao mesmo tempo. Ou uma audição seletiva. Se eu estiver vendo a televisão e você falar comigo, ou eu escuto um ou outro. Normalmente a TV que está mais alta. Sim. E se as pessoas estão falando perto, eu aumento a TV para eu poder escutar a TV. Uhum. E aí, pelo menos, pararam de me chamar de surdo e começaram a me chamar de meio surdo. Então, esses problemas talvez também tenha solução, né? Sei lá, botar um volume aqui que eu baixo o volume dos outros e fico só com a TV. Não. Eu queria ter um controle, assim, quando o pessoal... Hoje eu moro sozinho, mas eu morava com bastante... Eu era casado e tal. E teque-teque, eu pegava e aumentava. Pô, você é surdo, fica ouvindo esse volume, porque vocês não me deixam ouvir, pô. Não é que eu não escutasse, é que eu tenho que me concentrar para escutar aquilo. Sim, você focou naquilo, na televisão, você queria escutar aquilo. Mas isso é uma disfunção auditiva? Porque tem gente que escuta 5 coisas ao mesmo tempo. Você não tem uma perda auditiva. Não foi detectado perda de atenção, então. A minha perda não é auditiva. A atenção sua auditiva foi focada em outra coisa. Quer dizer que eu só escuto o que me interessa. Isso é bom, né? Não, isso é bom. Meu pai, quando meu pai fez uma cirurgia para enxergar, ele não estava enxergando bem. Aí depois de uns dias eu falei, pai, como é que foi a cirurgia? Ele falou, filho, eu estou vendo até o que eu não quero ver. Queria voltar ao que era antes. Eu estou vendo, quer dizer, estou escutando até o que eu não quero escutar. Até a fofoca no canto do corredor. Mas eu acho que sim, até para essas coisas menores nós vamos ter solução. Sim, porque os equipamentos para fazer a avaliação auditiva, seja
no caso que eu trabalho com a parte de equilíbrio, os equipamentos cada vez mais modernos que tem para a gente Tá, avaliar parte de equilíbrio seria o quê? Labirintite? que seria, o correto seria uma vestibulopatia. Né? Vestibulopatia. Vestibulopatia. Vamos traduzir isso para a linguagem um indivíduo do telespectador. Seria mais ou menos que as pessoas conhecem como sendo uma labirintite. Essa é uma Tá. terminologia Não, que vestibulopatia para mim é o vestibulando doente. Não é um termo correto, uma labirintite. O termo mais correto seria uma vestibulopatia, que é aquele indivíduo que tem um problema de tontura. Certo. Então, hoje em dia, existem equipamentos moderníssimos para a gente avaliar o equilíbrio do indivíduo. Seja ele através de equipamentos Se estiver digitais. desequilibrado, tem como tratar para reequilibrar. Tem, você vai fazer. Se o equilíbrio, veja bem, o indivíduo pode ter uma alteração de equilíbrio, uma tontura, devido a 3 fatores que regem o nosso, que são extremamente importantes, que regem o nosso equilíbrio, que é a nossa visão, o nosso sistema vestibular e a nossa propriocepção. Propriocepção. Isso. Então agora eu entendi por que o bêbado cai, né? Porque ele perde a propriocepção. Então, às vezes, a gente ele perde tudo, o cara enche a cara e daí perde o equilíbrio. Às vezes, indivíduo que tem realmente problemas sérios de tontura e ele tem essa marcha que a gente chama marcha de embriaguez. Eu tenho um amigo, o Zé Arapoti, que ele parece que está embriagado 24 horas por dia. Ele tem essa vestibulopatia. E nós avaliamos aqui na Universidade Tuiuti. Não diga, eu vou levar o Poti lá. Vou levar lá, fazer uma avaliação nele para ver se ele tem equilíbrio. Nós temos aqui a avaliação do equilíbrio. Nós temos uma parceria, inclusive, com a Universidade Federal do Paraná, onde a gente atende alguns idosos da Universidade Federal. São idosos que têm osteoporose, fazem parte de uma pesquisa, né, científica da própria Universidade Federal, em parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná. Que bom. E daí faz Fazemos a avaliação do labirinto, né? Da parte do equilíbrio. Temos os nossos protocolos que a gente aplica nesses pacientes. Tá, e tem medicação para isso? Você pode tratar tanto medicamentosamente como através de reabilitação vestibular, que você pode fazer através de protocolos convencionais ou com realidade virtual, que a gente já utiliza. Realidade virtual, olha só que Com chique. realidade virtual, exercícios próprios para isso. E corrige? Levanta, etc. Sim, Nossa. os pacientes melhoram bastante. Nossa. Inclusive, nós já desenvolvemos aqui no nosso setor de distúrbios de equilíbrio, pesquisas foram publicadas, inclusive, fora do Brasil, em revistas internacionais. Já foi, inclusive, apresentado na Movement Disorder Society, pacientes que nós avaliamos aqui, tanto de Parkinson, quanto de ataxias espinocerebelares, através da nossa parceria. Calma, vamos de novo. Ataxia espinocerebelar. É uma doença neurodegenerativa. A gente tem que traduzir isso para o telespectador, porque o pessoal não está... Ataxia... Espinocerebelar. Espinocerebelar. Quer dizer, é uma espinha no cerebelo, alguma coisa assim. É uma doença neurodegenerativa. Então, a gente tem uma parceria E a gente consegue diagnosticar isso aqui. A gente fez a avaliação deles aqui, desses pacientes. A gente avaliou a parte do labirinto desses pacientes aqui. Que legal. Que coisa boa. Vou pedir para o nosso produtor, o Reinaldo, marcar uma hora para o Poti lá, para ele poder fazer essa reabilitação aí, né? O Poti é um grande amigo meu que sempre nos acompanha aqui no estúdio, por isso eu fico brincando tanto com ele. Mas ele realmente teve um problema que ele está assim, um pouco desequilibrado. Não sei se é essa patologia, mas alguma... Se for de origem do labirinto, a gente tem como detectar. Mas não... Olha aí, tá vendo, Poti? A gente dá um direto de direita e bota o bicho equilibrado de novo. Bom, antes de encerrar o programa, eu queria falar um pouquinho mais sobre a pós-graduação no Brasil. Nós, graças a Deus, estamos bem num momento bom da nossa pós, aqui na nossa universidade, na nossa sociedade. Mas como é que você enxerga o futuro da pós-graduação no Paraná e no Brasil? Olha, a pós-graduação ela vai sofrer algumas mudanças, tá? Já está há alguns anos sofrendo algumas mudanças, que a gente tem percebido isso, através de fóruns de pós-graduação que a gente tem participado, através de reuniões com a própria CAPES, né, em Brasília. E o que vem para frente é a internacionalização. Cada vez mais. Cada vez mais forte. Cada vez mais as parcerias vão ser mais estreitas com pesquisadores internacionais lá fora.
Eu acho que a pós-graduação está evoluindo bem perto do que ela já era alguns anos atrás, e com certeza a tendência é E a nossa participação alavancar. brasileira, você acha que tende a crescer? Tende a crescer, sim. Tem muito pesquisador muito bom aqui no Brasil. Sim, e ainda continua a mesma política, quer dizer, a CAPES e o CNPq investindo mais em professores das escolas públicas e nós tendo que remar com o nosso próprio remo. Esse é um ônus das instituições particulares, né? Porque as grandes verbas, elas são realizadas, os editais, para instituições, na grande maioria são públicas. Tá, mas você acha que isso se deve a quê? Preconceito só, enfim, porque não tem justificativa. Às vezes um pesquisador privado é tão bom ou melhor do que um pesquisador público. Existem alguns editais, como, por exemplo, Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Esse qualquer profissional pode participar, seja ele de uma instituição pública ou privada. É o reconhecimento deste órgão àquele pesquisador. Isso ele pode estar concorrendo para. Agora, existem algumas outras bolsas que são específicas para as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos e não com fins lucrativos. Tá, bom. Esse é um tema que daria um programa para a gente discutir. Daria um programa. Eu quero agradecer a presença da professora Bianca Ziegenborn. Acertei agora, hein? Professora Bianca Ziegenborn, que é uma direta amiga e uma grande profissional e nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão. Eu tive o prazer, eu era bastante amigo do teu tio, que infelizmente já nos deixou. Cada vez que eu vinha dos Estados Unidos, ele mandava uma lista de livros, eu trazia a lista de livros para ele. Eu acho que ele lia muito bem em inglês e fez muito bom uso. E, enfim, como era o nome todo dele? Ari Leon Jurkiewicz. O doutor Ari era um bom amigo, amigo do Poti também, sempre fala dele. Deixa saudades. E sei que vocês fizeram um livro juntos, né? Fizemos. Nós fizemos um livro, A Multidisciplinaridade da Otoneurologia. Pois então, ele além de grande médico, né, era uma ótima pessoa e também nos dava a honra de conosco estar na universidade. Fiz questão de lembrar porque não só eu gostava dele, como muitas vezes eu tinha que administrar o meu excesso de peso, tirar um livro de uma mala e pôr na outra, mas para o bem da ciência e para o bem do conhecimento, pague-se até excesso de bagagem, né, Bia? É verdade. Querida, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Se Deus quiser, voltaremos em breve. Não posso deixar você ir embora sem receber a nossa champanhe da Adega Chablis, personalizada com o seu nome. Obrigada. Você leva para casa, faz um bom uso. Muito obrigada. E isso é a nossa tradição aqui. E o nosso programa Afonso Rangel de hoje está no fim. A gente quer ter uma linha direta com você. Acesse as nossas páginas no Facebook, Instagram, mande seu e-mail. Vale enviar piadas, memes, vídeos, sugestões de pauta, comentários. Veja bem, essa semana eu recebi uns 5 e-mails de pedido de emprego. Esse não vale. Esse você manda direto para os recursos humanos da emissora, porque não sou eu que decido quem vai ser produtor, quem vai ser isso. Aliás, a nossa equipe aqui do estúdio é ótima, é nota 10, então nós não estamos precisando de gente por enquanto, mas se precisar, manda para os recursos humanos. Uma boa noite, uma boa semana, até mais, tchau.